Muitos não perceberam, mas a globalização acabou. Só que isso pode ser só o início de um processo bem maior. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, muitas notícias, se você começar a analisar, elas vêm de um processo que eu já falo bastante nesse podcast, quem me acompanha, sobre o processo de desglobalização e descooperação. E também a escolha dos blocos ao redor do mundo. Quem são os próximos aliados? Né? Sem você pensar simplesmente na macroeconomia. Apesar desse aqui ser um canal de macroeconomia, fica impossível sem você entender o contexto geopolítico, porque nós estamos diante de um mundo que não pensa mais em fazer as coisas da forma mais eficiente, ou você ter a certeza que vai receber aquele seu produto em casa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, entre vários, mas só essa semana você já teve uma série de notícias que mostram aqui, por exemplo, como que pela primeira vez você teve ali, além das tarifas, né, que foram tão faladas aqui já para quem me segue, mas também todo noticiário, você começa a ter ali quase o imposto para exportação. Ou seja, mas por que você vai fazer uma coisa dessa? Não faz o menor sentido. Você quer que a economia cresça. Só que não se trata mais de você aumentar o seu PIB. Agora você precisa entender por que esse PIB existe, para que ele serve, qual que é o tipo de interesse nacional e como que a sua soberania agora está mais em jogo. E aí você vai fazer com que alguns produtos não sejam exportados se eles forem para alguém que pode usar isso contra você. E nessa corrida da inteligência artificial é exatamente isso que começou a acontecer com a própria NVIDIA, né, e a AMD, né, a AMD, fazendo um acordo bem fora do comum, diretamente com os Estados Unidos, para dar ali 15% de todo o seu faturamento feito para as vendas para a China. Então, como se fosse uma exportação, como se fosse uma tributação na exportação, só que só para aquelas empresas e só para as vendas na China. E isso é uma tendência cada vez maior. Então, muitos se questionam em relação à legalidade disso, ou olham como tarifas não fazem o menor sentido, por que você está fazendo isso? É um tiro no pé. Só que, é claro, ninguém gosta delas. Não tô aqui de longe defendendo, não estou nem um pouco aqui defendendo essa situação, só que as pessoas têm dificuldade de aceitar que não estamos mais no mundo como ele era antes, e ele está mudando rapidamente. Isso afeta o fluxo de capitais, isso afeta completamente a bolsa de valores, isso afeta Bitcoin, isso afeta bonds, isso afeta absolutamente tudo, porque nem a livre circulação do seu capital talvez você tenha. Só que quando você começa a ver justamente esse divórcio ali, principalmente ali entre os Estados Unidos e a China, você começa a ver os blocos que vão surgindo a partir daí, e você tem também aqueles que adorariam fazer uma estratégia mais diplomática, onde eu posso trabalhar com todos ao mesmo tempo, não vamos brigar, etc. Só que esses países estão sendo obrigados a tomar determinadas atitudes que não permitem eles ficarem em cima do muro, e eles acabam tendo que escolher se eles vão ser um país ocidental, se eles vão ser um país oriental, se eles vão tentar uma estratégia mais independente. E até dentro de um bloco econômico como a União Europeia, você vê os países divergindo. Afinal de contas, a Europa nunca foi unida, mas você vê aqui, como numa outra notícia, como a própria presidente da Itália, né, a Meloni, ela simplesmente está tentando tratar ali dos dois lados. Então, olha aqui, ela está buscando reduzir os seus holdings, né, em empresas chinesas, justamente para não desagradar os Estados Unidos. Então você vê movimentos acontecendo de vários lados. O Brasil se aliando bastante à China, por exemplo, e você vê países ali como a própria Índia tentando fazer dos dois lados, parece que está aliado dos Estados Unidos, de repente se alia novamente a China, ou volta ali para ser mais BRICS. Então esses movimentos estão todos acontecendo em tempo real, e você vê ali vários tipos de negociações sendo feitas em determinados setores, com determinados produtos, baseados em interesses específicos daquele país e baseado naqueles interesses geopolíticos. Inclusive, eu falei em vídeos
anteriores, né, em capítulos aqui no próprio Substack, como que, apesar de toda essa separação, o comércio ele flui só que de uma forma diferente, né? Você tem ali o fato de você ter um divórcio entre os países, como os Estados Unidos e a China, não significa que eles vão parar de transacionar, pelo contrário, você acaba usando países terceiros. Então o transshipment, que a gente chama, né, o transbordo, é muito falado ali pelo Robin Brooks, mostrando como vários países começaram a ser usados, né, países terceiros como Singapura, Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietnã, Turquia, Turcomenistão, Quirguistão, vários países que não teriam expressividade no comércio exterior começam a ter muito mais documentos e invoices voltados para elas, porque o grande destino seria os Estados Unidos, por exemplo. Mas, de repente, você começa a ver que, mesmo que essa transação aconteça, você acaba criando tipos de controles do outro lado. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, mesmo você tem de um lado uma tarifa ali, um imposto de exportação de 15%, porque você não quer exportar chips específicos para o seu inimigo na corrida da inteligência artificial. Mas, por outro lado, mesmo que a China receba isso, ela também, do lado dela, está pedindo para que as empresas chinesas tentem evitar os chips da NVIDIA, porque, afinal de contas, nós estamos diante de uma guerra eletrônica, o que impede de você fazer o envio de um equipamento eletrônico que deveria te servir, mas exatamente naquele lote específico você coloca um software, um kill switch, ou seja, algo que vai desligar aquele equipamento e deixar ele completamente inutilizado para que você faça a exportação, tenha o benefício econômico, mas ao mesmo tempo, na hora do vamos ver, aquele equipamento tem uma obsolência programada ou mesmo um desligamento remoto. E tudo isso acaba sendo possível. Pior ainda é no momento em que você tem ali componentes bélicos que são feitos. Então, como que o exército americano pode ter equipamentos fabricados na China para o seu exército contar com isso? Então, é simplesmente impensável se você se coloca na cabeça ali do líder daquele país que está tentando pensar de forma estratégica. Então, todo o comércio exterior ele está focado exatamente nisso, fazendo com que os países tentem se adaptar da melhor forma. Só que o problema é que a maioria das análises macroeconômicas, e aqui eu falo mesmo nesse podcast, onde eu mesmo vi, falei a seguinte coisa: não tem como eu tentar simplesmente observar gráficos, números específicos, etc., sem pensar na situação de para que serve tudo isso. E, de repente, um tweet, uma mudança, uma desavença pode fazer com que os mercados mudem radicalmente. Inclusive, eu tenho vários artigos, vários capítulos sobre isso. Se você quiser também, né, ver todos os gráficos que eu uso e todas as fontes do material que eu trago aqui, você pode usar o próprio Substack aqui na descrição abaixo, se tornando um assinante tanto gratuito quanto pago para conteúdos exclusivos. E também, se você quiser seguir a jornada OmniMacro, onde eu estou trabalhando com um grupo de pessoas, mostrando exatamente o que eu estou fazendo, ao mesmo tempo seguindo aqui o meu portfólio. Tudo isso você pode ver na descrição abaixo também. Mas talvez esse seja um dos movimentos que o mercado menos precifica e continua achando que tudo está completamente globalizado, levando em consideração que o futuro vai continuar com um fluxo de capitais, sem entender que às vezes você pode ter tarifas em relação a investimentos, você pode ter a proibição de determinados saques, dependendo da nacionalidade que você tem de uma empresa, né, que foi estabelecida, ou do qual são sócios, etc. Você já tem, inclusive, no próprio Brasil, ninguém sabia o que se chamava Lei Magnitsky antes, e agora todo mundo está simplesmente familiarizado, né, com o assunto, apesar da maioria não conseguir nem... É difícil até de pronunciar isso para a maioria das pessoas, mas a gente tem exatamente esse mesmo... isso vem cada vez mais ali à tona e ficando mais popular ao longo do tempo. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza esse processo de desglobalização ele não para e também ele fazia parte, na verdade, de grande parte da história ali de 5.000 anos, mas que a globalização, que acabou sendo ali a grande exceção, só foi consolidada durante
poucas décadas, mas todos nós fizemos exatamente parte dela e acabamos tendo ali a certeza de que tudo ia ficar exatamente da mesma forma. Então a grande questão é quem são as pessoas que vão ver o que tá acontecendo, né, diante dos nossos olhos, e aqueles que vão continuar não aceitando a realidade.